You know that I could use somebody, someone like you. Oh, 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 oh. Someone like you. Oh, 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 oh. I'll feel the night. Pessoal, boa tarde. Agora, em definitivo, nós vamos começar então a palestra. É uma palestra oficina. O que acontece? Durante aí a explanação, se vocês quiserem ir anotando, né, sugestões de aplicativos e até mesmo ir testando, fiquem à vontade, tá? A gente não, de forma nenhuma, eu vou me incomodar com isso. Se você estiver aí operando o celular junto comigo. Que a ideia é essa mesmo, é vocês explorarem e vivenciar essa utilização. Como eu estou usando um celular, um iPhone, então, alguns aplicativos a gente utilizar um equipamento mais fácil de manejar ali e muito mais prático, coloca no bolso, né? Nada contra o notebook, longe de mim, tá bom? Não é essa a intenção, mas é sim mostrar o poder dessa ferramenta. Com as ferramentas corretas, os equipamentos corretos, você às vezes nem precisa do próprio computador. Ok? Dá para montar tudo, absolutamente tudo que você precisa fazer aqui só com o celular, com o smartphone. Eu pesquisei um pouquinho para diferenciar um conceito celular de smartphone e, pelo que eu entendi, não existe uma diferenciação. Então, se eu usar a palavra celular ou smartphone, não se confunda, são sinônimos, ok? Vamos lá, então. O que acontece? Ó? Eu coloquei ali uma observação como a invenção dos séculos. O History, importante canal aí da TV a cabo, eles têm um programa que chama As Invenções que Mudaram a História, e o smartphone vence aí em primeiro lugar como a invenção mais importante do século. Por quê? Se vocês se lembram, eu acho que a maioria aqui pegou, né, uma série de equipamentos que faziam funções específicas que hoje um único aparelho faz. Então, você tem lá a máquina fotográfica, você tem o próprio computador, você tem o gravador de som, você tem o scanner. Ou seja, uma gama enorme de equipamentos que foram condensados em um único equipamento e cada vez menor, apesar que a tendência é smartphones um pouco maiores do que há 5 anos atrás. E quando eles consideram como a invenção do século, é por uma série de coisas que não estão ligadas só a agrupar equipamentos em um único equipamento, agrupar recursos, ferramentas em um único equipamento. Eles também querem simplesmente demonstrar que essa ferramenta ainda tem um poder de utilização muito grande. É muito comum a gente observar o uso do smartphone pelos alunos e ver que ele se restringe muitas vezes a redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Hangout, qualquer outro ligado à comunicação, e às vezes a leitores de textos, como PDFs e etc. E desconhecem muitas vezes os demais recursos, inclusive aqueles ligados ao ensino e aprendizagem musical. E se a gente pegar também um pouquinho da história desse crescimento aí do smartphone, a gente vai ver que a gente saiu lá daquele tijolão em 1990, passando aí, chegando até 2015, 2016, com uma série de outros equipamentos, cada vez mais moderno, cada vez mais interativo, com cada vez mais recursos. Tem uma série de coisas surpreendentes acontecendo nesse mundo. Por exemplo, tem pessoas, fotógrafos profissionais, que já abandonaram a câmera em algumas situações e estão usando apenas os smartphones mais modernos. As gravações que você faz de vídeo, mesmo aquelas mais amadoras como a gente faz em aulas e etc., elas também têm uma qualidade cada vez superior. É possível você baixar aplicativos para fazer edição de vídeo e áudio
É possível você baixar aplicativos para fazer gravações e montagens, inclusive multipista, ou seja, várias, 2 ou 3 linhas de gravação ali simultâneas. Tudo neste equipamento. Um equipamento pequeno, mas poderoso. E quando a gente pega um pouquinho da história, pessoal, olha o que acontece. Se você tiver um leitor de QR Code aí, você pode fazer a leitura aí e acompanhar o infográfico que eu vou mostrar para vocês. Olha só, quando a gente pega um pouquinho da história do smartphone, mas um pouquinho pequenininho mesmo, a gente tem essa situação aqui, ó. Deixa eu trocar de microfone. Então vamos. Oi. Oi? Ah, sim, volta. Vocês acompanharem. Som. Pode aumentar um pouquinho. Quem tiver o leitor de QR Code, só apontar que você vai acompanhar o mesmo infográfico que eu estou utilizando. Todo mundo sabe o que é QR Code? Utilizam? Então vamos lá. Rapidamente esse infográficozinho, ele mostra aí um pouquinho da evolução dos aparelhos. Voltando. Um pouquinho da evolução desses aparelhos. E dá para a gente ter uma noção mais ou menos aproximada, né? Os primeiros smartphones datam aí mais ou menos de 1993, os primeiros a serem lançados comercialmente, já que antes disso, muito antes, já se tinham ideias de smartphone. Porque se você pegar a ideia do smartphone, é um telefone inteligente. Um telefone que agrupe, além do fato de ligar e receber chamadas telefônicas, também agrupe serviços inteligentes. E para 1993, um telefone que agrupava calendário, calculadora e lista de contato era um telefone extremamente inteligente. E o primeiro aparelho que a gente teve aí, ó, esse tijolão aqui, isso é mais ou menos uma proporção real aí do que seria na mão. Agrupava apenas esses serviços: o calendário, a calculadora e a lista de contatos. Isso era um avanço imenso para a época. E, por curiosidade, eu pesquisei quanto seria um equipamento desse na época. Ultrapassaria tranquilo aí a faixa de uns R$8.000, mais ou menos. Para a época, ele foi lançado a $899. Nós estamos falando de 1993, para vocês terem uma ideia quanto dinheiro era $899 em 1993. E aí, posteriormente, a indústria começou a ver nisso possibilidades. Em seguida, veio aí em 1996, 3 anos depois, esse modelo da Nokia. Também bem grande, mas bem avançado, já com teclado físico, e as pessoas começaram a se interessar por esse equipamento. Porém, quem ainda utilizava? Empresários, pessoas de alto poder aquisitivo e, em geral, aqueles que estavam o tempo todo na mídia, como artistas e etc. Ainda era um equipamento extremamente caro para a acessibilidade em geral do grande público. Aí vamos lá, no ano seguinte, lançam um sistema operacional próprio. Junto com esse modelo, a Ericsson lançou esse aparelho aí, né, que agrupava já algumas outras funções, como enviar e receber e-mail. Olha só, da calculadora, lista de contatos e, por último, a agenda telefônica. Começa a se criar aparelhos que enviam e recebem e-mails. Sim. Ele, na verdade, é uma espécie de compressão dessa ideia do smartphone. Porque o pager só recebia e enviava mensagens, né? Então, a ideia era começar a juntar para que, além de enviar e receber mensagens de texto, você também conseguiria enviar, fazer chamadas telefônicas, arquivar números e etc. Ele data ali mais ou menos de 1990, 1992.
Ele é um pouquinho anterior, né, aos primeiros smartphones. Ele caiu, inclusive, no gosto popular mais rápido, no uso, principalmente de empresários e pessoas que trabalhavam, pela simplicidade e pelo preço, que era bem mais acessível do que um smartphone, para a época, tá? E aí, seguindo, ó, pessoal, em 2000, novamente se lança esse modelo aí, agora com um flipzinho que abria e tinha um teclado numérico. Um pouquinho mais para frente, no ano de 2002, chega grandes marcas, inclusive a Microsoft, e começa a lançar uma série de modelos, agrupando cada vez mais aplicativos. Pessoal, eu me lembro de uma propaganda que falava bem assim, smartphone com cartão de 1 mega de memória. Que incrível, 1 mega de memória. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia, uma música em MP3 ocupa mais ou menos 2 a 3 megas de memória, né? Mas isso era incrível para a época, né? Já superamos o disquete. Então, isso já é um avanço, né? Que guardava... Alguém lembra quanto guardava o disquete aí? Pois é, 3,14 mega, né? Eu não lembro desse 1 pi da matemática, não. Não vem com esse papo, não. E aí, seguindo, pessoal. Esse último modelo, ele caiu simplesmente no gosto dos empresários. Era uma moda, uma febre, ter esse modelo de smartphone com esse teclado robusto. Só que a tecnologia ela evolui muito rápido. E começou a cair em desuso, substituindo pelas telas aí de toque. Principalmente que não tivesse ali no fundo de tela já determinado o que se podia tocar. Porque se você aproximar aqui, não sei se vai dar para ver. Esses celulares aqui mais antigos, ó, eles tinham mais ou menos esse modelo aqui. Ó. Era pré-definido o que se tinha de fundo. Era um teclado, na verdade, não físico, um teclado em tela. Aqui, opa, voltando. Aqui, a gente começa a ter essa ideia da tela simplesmente multitoque. E em 2007, desculpa, a gente tem aí o lançamento da primeira geração do iPhone. Oi? Libero, só um minutinho. O lançamento da primeira geração, pessoal. O lançamento da primeira geração do iPhone. O iPhone foi meio que um divisor de águas aí entre o que era o smartphone antes e depois do iPhone. Por quê? Porque o equipamento passou a ser extremamente interativo, extremamente cheio de utilidades e muito mais confiável em questão de sistema operacional e etc. Pode tirar o QR Code? Pode? E aí, o que rola, pessoal? Começou-se uma competição também entre duas grandes marcas, iPhone e Samsung. Isso foi muito bom para a gente que é consumidor. Por quê? Porque junto com essa competição, começou-se a melhorar cada vez mais esses celulares. Cada vez mais começou a se ter aplicativos, cada vez mais se começou a ter recurso e aumentar a qualidade. Eu não sei se, do ponto de vista financeiro, essa não é a minha área de entendimento e pesquisa, isso foi bom, porque aumentou também muito os smartphones quando era para se baratear a tecnologia. Se você pensar hoje, um celular moderno, avançadíssimo, custa o mesmo preço do tijolão lá quando foi lançado. Em torno ali de 899 a 900 dólares, a $1.000, o que traduzindo para o nosso dinheiro aí, se o dólar tiver, essa semana, a última vez que eu vi, o dólar estava 4,7. Você tem um equipamento de R$4.000, que não é um preço ainda acessível a todo mundo. Ainda não, né? Então, não sei se isso foi bom do ponto de vista financeiro. O fato é que, junto com essa ideia, o surgimento do iPhone, o surgimento do sistema operacional do iPhone, o surgimento dessa disputa entre Samsung e iPhone, a gente começa a ter uma evolução muito grande nos equipamentos, nos aplicativos e nas funções que eles podem exercer. Resumo da ópera inteira. A gente hoje está no ano de 2018, a gente tem equipamentos cada vez mais modernos, o acesso pela internet, o acesso
o acesso à rede mundial de informação, ela se dá principalmente pelo smartphone. Por incrível que pareça, ela supera, inclusive, o acesso por computadores. Até aí, não é um fato assustador, porque é só olhar na mão de vocês, cada um tem um celular com acesso à internet. A gente esbarra ainda, é lógico, em pequenos problemas típicos do nosso país, como uma internet extremamente estável, uma internet ainda lenta. Quem tem uma internet aí de algumas operadoras sabe que você paga por 120 MB, mas só chega 40, 50. E não é frequente isso, não é o tempo todo. Eu sou meio chato com a internet. Eu meço a minha internet quase que todos os dias. E se tiver 5 megas de variação, se eu não me engano, é 10 a 12% que eles admitem de variação, eu ligo na operadora e reclamo. O ruim é que eu gasto 2 horas para conseguir falar com o atendente, e aí a internet já voltou ao normal. Mas eu ligo para constar a informação de que a internet está ruim. E ela deve melhorar porque ela é cara. E aí, se você pegar isso é um dificultador para a gente. Nem sempre, mas nem sempre mesmo, a gente tem o acesso à internet como deveria. O sinal cai muito, o sinal é lento e o sinal é muito instável. Isso talvez seja para o futuro, né, pessoal? A gente é um pouquinho atrasado em relação a algumas coisas e talvez esse sinal melhore nos próximos anos com o avanço ou até mesmo com a mudança aí de política ligado a isso. E aí, seguindo. Então, vou sair daqui do infográfico. Depois, se você quiser ler com calma isso aí, fique à vontade. E voltar aqui para a ideia nossa aqui. Para a ideia nossa aqui do seguindo o conteúdo. E aí, vamos lá. Olha só o que acontece. Posteriormente a isso, a gente tem que lembrar dos recursos que isso pode trazer para a educação. Por que para a educação? O meu dado inicial, quando eu falei sobre por que usar o smartphone numa pesquisa, por que usar o smartphone num assunto ligado à educação ou ligado à aprendizagem. Eu falei que dados da Associação Brasileira de Educação à Distância mostram que o crescimento da educação à distância é muito grande. E os dados ainda mostram que o acesso do aluno da educação à distância se dá principalmente por meio de um smartphone. Principalmente. E aí veio a conclusão de que alguns de vocês ainda têm muitas dificuldades relacionadas ao uso do smartphone. Eu não vou entrar no assunto da tecnofobia. Vocês sabem o que é tecnofobia? Medo de tecnologia? É possível alguém estudar na educação à distância e ter medo de tecnologia. Isso é possível, isso acontece aqui com a gente, acontece no Brasil inteiro. Também não vou entrar no assunto da nomofobia. Vocês sabem o que é nomofobia? Alguém já bateu a mão no bolso assim, falou, meu Deus, meus rins, cadê? Perdi. Faltou o smartphone, né? Esqueci em algum lugar, dá um desespero imenso. Pessoal, enquanto isso é uma coisa simples, por necessidade de trabalho, está tudo tranquilo. O problema é quando isso vira realmente uma compulsão. E existe muita gente estudando os efeitos também do celular ou do smartphone no ser humano. Alguns cientistas ou alguns psicólogos já consideram o vício por smartphone como uma doença, no rol de doenças a serem tratadas. Mas eu não vou entrar nesse âmbito da nomofobia, da tecnofobia, ou qualquer coisa ligada aos malefícios do smartphone. Isso é uma outra área para ser pesquisada posteriormente. Ok? Mas que existe, isso é fato. O que eu quero falar é o seguinte: do ponto de vista dos recursos promovidos aí pelo smartphone na educação, tem muito texto bacana, alguns textos são em inglês. Vou citar para vocês alguns dos materiais que eu retirei. São materiais da linha, materiais referências que a gente está usando no mestrado. E aí o que acontece? Por exemplo, essa mulher, Ana Graciela Fonseca, ela diz assim: a utilização do smartphone por parte dos estudantes como recurso de aprendizagem se dá por ser considerada uma tecnologia amigável e comum ao cotidiano, a mobilidade e portabilidade que permite levá-lo para qualquer parte, os aspectos cognitivos, por meio de um contato com uma gama de recursos em vários formatos, texto, som, imagem, vídeo, e a conectividade
através da internet no celular, que amplia as formas de comunicação e acesso à informação, atributos apontados como potencializadores dessa atividade. Tá aí algumas palavras-chave, por que o smartphone tem sido amplamente usado na educação. Estou me referindo principalmente à educação superior. Essa semana saiu uma matéria no jornal falando desse medo ainda que as escolas têm em aceitar o smartphone em sala de aula. É incrível como o professor ainda entra em sala de aula, o aluno está no celular, e o primeiro olhar, ou a primeira chateação do professor é relacionada a isso. É incrível. E não mais como recurso. Mostrou alguns professores que utilizam essa ferramenta, que faz parte do cotidiano do aluno. Quem nunca viu uma criancinha de 1 ano já mexendo no celular? O meu sobrinho, João, ele pega o smartphone, aperta e fala bem assim, galinha pintadinha. E na hora vai para o YouTube e aparece os vídeos da galinha pintadinha. Se não bastasse, ele, com 1 ano e pouco, 2 anos, ele sabe rolar a tela, ele sabe clicar no vídeo já que ele gosta. Então, essa geração, eles estão usando o celular. A geração da sala de aula. A geração que vocês são professores vão enfrentar. Seja na aula de instrumento, seja na aula no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2. Então, se a gente coibir isso, é uma inovação que vai ficar escondida. A gente tem que achar um jeito, simplesmente, de tornar a nossa aula mais agradável do que um smartphone. A gente não pode brigar com o smartphone, a gente tem que ser amigo dele e ser amigo também dos alunos nesse uso, ok? E aí, se você pegar as palavras-chave disso, ó, você tem conectividade, palavra-chave. Conectividade, não estou me referindo só à internet. Conectividade, a gente está se referindo à comunicação que a gente tem por meio de redes, como WhatsApp, como qualquer outras, como Instagram, a forma de divulgar trabalhos e etc. Se você pegar a palavra acesso à informação, o oráculo mais rápido do mundo está aqui na palma da mão. Não sei o que é nomofobia, não lembro o que foi que alguém falou da palavra nomofobia. Vou lá no Google, abro rapidamente, clico nomofobia. Vai aparecer pelo menos aí uns 2.000 sites para você. E aí vem só o desafio, pessoal. Conectividade e acesso à informação são potencializadores do uso na educação. O problema é filtrar essas ferramentas. O problema é filtrar as informações. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu esta semana, de alguns alunos pesquisarem no celular sobre um gênero musical. Um aluno foi e encontrou que o principal gênero da música nordestina é o chorinho. Aí eu já olhei assim meio estranho, né? Aí eu não briguei com o aluno, pessoal, não era essa a ideia. E aí eu fui perguntar para ele qual foi o site que ele viu isso. Quando a gente foi no site, pessoal, a gente descobriu que tinha sido um site, uma enciclopédia livre, em que todo mundo pode escrever. Vocês sabem que enciclopédia eu estou falando. Eu não vou ficar falando o nome das marcas, etc., porque está transmitindo ao vivo para o YouTube e não é bom a gente ficar falando. Mas vocês sabem qual é a enciclopédia livre que eu estou falando para vocês, né? E eu fui ver. Como enciclopédia livre, qualquer um pode escrever. Pessoal, isso é bom, né? Bendita a tecnologia que permite que qualquer um coloque a informação para o mundo inteiro ouvir, né? O problema é que muitas vezes essa informação não é verídica. E isso serviu como ferramenta na aula, essa pesquisa errada de um acesso à informação, isso serviu como ferramenta de mostrar para o aluno que ele deve ir nos sites certos, confiáveis. Por exemplo, o próprio Google tem o Google ligado à academia. São artigos, são sites confiáveis. No âmbito da educação básica, você pode usar o Brasil Escola, o InfoEscola, Minha Pesquisa, ou Sua Pesquisa, não lembro agora se é Minha ou Sua Pesquisa o nome do site, que são sites de informação confiável. E nós também não estamos longe disso. Não é incomum você pegar uma informação na internet extremamente superficial. Não é incomum, desculpa. A gente pegar uma informação extremamente superficial. E a gente precisa filtrar bem as informações, porque quando você aperta uma pesquisa aqui, vai aparecer uma série de informações confiáveis, mas também vai aparecer informações que foram pagas.
Tem gente aqui da área de tecnologia, o nosso amigo ali, existe uma lista. Se você quiser bem assim, que quando eu digitar Leonardo Gomes Martins, o meu nome, no Google, eu seja o primeiro a aparecer lá na pesquisa, tem como você fazer isso, é só pagar. Se você tiver como pagar, vai aparecer a minha foto lá primeiro. Como não tem, quando você coloca lá, viu, meu nome vai aparecer talvez depois de umas 283 milhões de páginas. Mas aparece. E aí tem como você fazer isso. E o problema é que muitas vezes essa informação vinculada é inverídica. Ou é duvidosa, ou é falha, ou é incompleta. Então o ideal é ir em mais de uma fonte. Incentive seus alunos, ou até mesmo você, quando pesquisar, pesquise em mais de uma fonte. Porque aí você pode ter várias informações e confirmar se aquilo está correto e na mesma linha. Seguindo ainda, ó, outros estudiosos, vamos lá. Esse é um texto em inglês, tradução. A aprendizagem não acontece, se referindo ao smartphone, tá? A aprendizagem não acontece só dentro das quatro paredes da sala de aula. Ela pode acontecer em qualquer lugar, em um ônibus, em um museu, no zoológico, na sala de estar. A portabilidade é importante para essa geringonça. Isso é o significado da palavra ali, viu? Geringonça, invenção, tá bom? Mas ele é mais elogiado por sua capacidade de se conectar aos recursos acadêmicos com apenas um toque. Vocês utilizam o aplicativo do Claretiano aí? Todo mundo sabe que tem um aplicativo, né? Que tem, eu já vi alguns de vocês utilizando a página mesmo. Tem um aplicativo, vai na sua lojinha lá de aplicativos e baixa o aplicativo, que ele funciona melhor, ele é mais leve. E a gente tem capacidade de se conectar a um recurso acadêmico como um ambiente virtual de aprendizagem, a SAV, em apenas um toque. E com uma coisa muito simples, com passar de dedo, arrastar de dedo, coisas que já fazem parte do nosso dia a dia. Se você pensar, outros recursos acadêmicos, eles estão de forma muito fácil. Quem tem aqui, por exemplo, o iPhone, se eu falar bem assim, pessoal, ligue, por favor, aí o AirDrop, e vocês ligarem, eu consigo imediatamente mandar esse slide para vocês. É uma espécie de Bluetooth. Eu acho que seria uma espécie, né? Eu consigo imediatamente mandar para vocês, sem precisar chegar. Eu consigo alcançar lá atrás, é o Tiago? O Tiago lá atrás, sem precisar chegar lá perto dele. Cansei de fazer isso na aula, terminar a aula, falar, pessoal, liga aí. É lógico que na instituição que eu trabalhava, a gente tinha esse recurso de todo mundo usar o iPad como material escolar. Simplesmente transmitia o exercício no final da aula, para todo mundo. Ou então passava aquele texto gigante no quadro. Isso é muito bom de fazer, viu, gente? Aprenda isso, ó. Você manda os alunos copiar um texto gigante no quadro. No final, você dá esse texto para eles em PDF, entendeu? Só para eles copiarem. Isso é muito bom. Então, vocês precisam ter essa sensação. E aí, isso já aconteceu. Ou então, uma pesquisa. O fato é que dá para fazer isso de forma muito fácil, essa conectividade aos recursos acadêmicos. O grande risco nisso está simplesmente no professor utilizar, ou o estudante, várias plataformas inteligentíssimas, simplesmente para transmitir e receber texto. É o que acontece com o Moodle. O Moodle está presente em mais de 150 países, é uma plataforma avançadíssima. Aqui em Brasília, acho que, se eu não me engano, a principal instituição que utiliza é a Universidade de Brasília, mas muitos professores utilizam o Moodle apenas para transmitir e receber texto. Desconhece todas as ferramentas que estão dentro da plataforma, que podem ser utilizadas, como gravação, mixagem, como fórum, como ambiente de hipertextos. E aí mandam aquele texto de PDF extremamente fechado, porque eu não sei se vocês lembram, vocês estudaram isso em algum momento. Existe dois tipos de texto. O texto estático, um PDF parado, que não tem link nenhum. E existe o texto, o PDF, que você pode mandar, e eu não sei se o nome seria PDF mesmo, porque é um hipertexto. Ele vem cheio de observações em azul, e quando você clica, ele abre um link de outra página. E aí, cuidado, viu? Falem. Mas não clicar, né? Eu fiquei com medo se o nome realmente era PDF, o nome apropriado. Então é um PDF mesmo, só que é um PDF dinâmico, né? Seria isso, né?
Pois é, e aí você clica. O problema é que muitas vezes a gente não estuda usando isso. Você está lá lendo um texto, feliz da vida, e aí de repente tem bem assim. E o primeiro compositor a utilizar a batuta foi fulano de tal. E aí tem o nome do fulano para você clicar. Aí você, não precisa ler sobre esse cara. E aí passa direto. E a ideia do hipertexto foi criada justamente nesse sentido. Você clicar, ir para uma outra página, ler aquela informação e voltar. E a gente não faz muito isso. Inclusive, isso acontece na apostila de vocês. Quem lê a apostila digital, a de papel ainda não dá para fazer isso, tá bom? Mas quem lê a apostila digital sabe que tem uma série de links lá na apostila digital que muitas vezes a gente passa direto. Sabe aquela ideia de aprofundar o estudo? Está nesses links. Justamente, está nesses links. Ok? Ali, a apostila em si é o básico. Os links, a bibliografia complementar, direciona para isso. Mas, seguindo, o fato é que a facilidade de se conectar aos recursos acadêmicos tem sido uma das principais motivadores do uso do celular no ensino básico ou superior. Aí, vamos lá, seguindo. Vamos lá, no ramo da educação ainda, a gente tem uma observação aí, ó. Os smartphones se tornaram geringonças ou ferramentas de fácil acesso à população, inclusive a população de baixa renda, servindo como elo de inclusão social para o seu baixo custo e possibilidade de adequar-se às particularidades de cada aluno. Pessoal, quem nunca viu um índio com o celular na mão? Eu já vi. Inclusive era o iPhone 7, né? Mas o índio estava com o celular na mão. Vocês já viram? Não é uma crítica, tá bom? É só uma piada a se refletir. Vocês já viram aquele pessoal que tira foto assim, né? Tira foto assim, todo bonitinha. Aí lá atrás, o celular que ele tirou foto, lá atrás é uma parede sem reboco. Já viram isso? Pois é, com um celular de 5 mil e atrás uma parede sem reboco, o pessoal brinca bem assim, poxa, esse celular dá para rebocar essa parede. Mas olha só, o grande lance nisso aí está a inclusão social. O equipamento não precisa ser o top. Hoje em dia, os aplicativos são otimizados para rodar em qualquer equipamento. É lógico que quanto melhor o equipamento, menos pesado o aplicativo vai rodar. Mas os aplicativos, em geral, são preparados para rodar em sistemas cada vez mais simples. O fato é que, se você pensar bem, hoje você tem pessoas que têm o smartphone, desde artistas, empresários, até pessoas de muito baixa renda, que pode ser que tenha aquele celular bem simples, mas que tem conectividade, que consegue acessar a internet, que consegue acessar um texto, que consegue ver foto, que consegue tirar foto. Desde celulares muito simples. E isso também nivelou um pouco algumas relações. Por exemplo, muita gente aqui, tenho certeza que alguns de vocês, tem o mesmo celular que determinado artista top de linha. Tem o mesmo celular que determinado empresário top dos tops. Porque ficou um pouquinho mais acessível. Eu falei no início que é caro, comparado a determinados outros produtos, mas é acessível ainda. Ok? Então, seguindo aqui, ó. Já está bem mais acessível, comparado a um período. Lembra o período da linha telefônica? O pessoal comprava uma linha telefônica por 15 a 20 mil reais, tinha que esperar 2 anos para instalar. Hoje você tem uma linha telefônica bem ali, ó, só passar ali, a mulher está de blusa azul, você pega lá um chip com ela da TIM, ou da Claro, ou da Vivo, ou da Oi, de graça. E aí, se você quiser ligar, você tem que colocar 10 reais, pelo menos, né? Mas você pega bem ali, é uma linha telefônica. Já imaginou se fosse assim há 20 anos atrás? E por último aqui, na educação musical em si. Caim mostra que, no tocante à educação musical como um todo, a capacidade de interação que esses aparelhos digitais possuem está mudando consideravelmente a relação dos alunos da música com o próprio currículo, uma vez que essas tecnologias trazem novas possibilidades e facilitam a interação com o conteúdo musical, e, por consequência, podem ser importantes na aprendizagem musical. Pessoal, vamos pensar direitinho.
quais são as possibilidades que a gente tem de usar o celular em atividades bem simples do dia a dia, como aluno ou professor. Por exemplo, o seu aluno tem dificuldade numa lição, você não precisa mais encontrar com ele na aula seguinte para sanar essa dificuldade. Você pode mandar um áudio rapidamente, que ele vai ver no WhatsApp dele ou em qualquer outra forma, seja mensagem, e você vai sanar aquela dúvida. Até mesmo a rapidez na comunicação, muitas vezes é sanado. Alguns de vocês, os que pegaram a fase boa, têm o meu celular ainda, né? Meu número de celular, e me manda mensagem com frequência, quase sempre no desespero. E rapidamente a gente resolve aquela dúvida que, de outra forma, você teria que mandar para a SAV, esperar o dia que o tutor, professor, estaria aqui na instituição novamente e responder. Então, olha a rapidez dessa informação circulando aí no ambiente entre a gente. Outra coisa importante, vocês viram a palestra mais cedo da professora Teca, falando que a aluna compôs uma coisa ali na hora, e aí ela não gravou. E aí depois a aluna falou, eu componho de novo, aí você grava. Isso é um bom momento para a gente utilizar o celular em sala de aula. Aqueles que são professores de instrumento podem gravar, seja um áudio, seja um vídeo, e enviar para o aluno. Nas aulas de instrumento, é muito comum eu gravar o dedilhado, fazendo o dedilhado, e enviar em seguida para o aluno quando ele esqueceu. É muito comum também você editar material, seja de áudio, para enviar para aquele aluno. Então, essas ferramentas, elas mudaram a forma como o currículo se relaciona com o aluno. O problema é que nem todos nós, professores, ainda mudamos essa forma. A gente ainda está naquela velha ideia. Né? Professor, tem uma dúvida. Aí você manda entrar na próxima aula. Você poderia sanar aquela dúvida ali em 1 minuto com o aluno. Meio de vídeo, áudio ou qualquer outra forma. E muitas vezes a gente não faz isso. Professor, tem uma dúvida relacionada a tal conteúdo de teoria. Você poderia indicar um aplicativo para ele, se você conhecesse, que trabalha a teoria de forma bem divertida. Professor, tenho dúvida em percepção musical. Tem aplicativos que trabalham percepção musical. Alunos de regência. Eu tinha um aluno de regência que ele tinha uma dificuldade imensa para fazer o compasso ternário. Aí eu falei, cara, isso é muito simples, vou resolver sua vida. Mandei para ele a indicação de um aplicativo que trabalhava o compasso ternário. E aí ele falava bem assim, olha, agora tá fácil, porque eu coloco o celular de frente para mim e fico lá copiando o movimento que o cara faz. E o aplicativo é tão inteligente que ele tem a forma legato da coisa, ele tem a forma staccato e ele tem a forma normal. E ele trabalhou os 3. Facilitei o meu trabalho, ajudei ele e ainda resolvi o problema. Falar em problema, olha só que interessante. A gente está com uma relação muito boa entre o smartphone e a música, porém, a joinha de ouro da educação atualmente é a gamificação. Vocês já ouviram falar isso, em gamificação? Quem já ouviu falar, levanta a mão, por favor. Legal. Então me ajudem aí se eu precisar de alguma coisa. O que seria a gamificação, especialmente nos aplicativos, pessoal? Principalmente os aplicativos ligados à educação, inclui a educação musical. Qual seria a gamificação? Olha só, olha o conceito aqui de gamificação. Ó. Significa simplesmente usar elementos dos jogos de forma a engajar as pessoas para atingir um objetivo. Na educação, esse potencial da gamificação é imenso. Desperta interesse, aumenta a participação, desenvolve a criatividade e a autonomia, essa palavra é legal para a gente da educação à distância, promove diálogo e resolve problemas. Principalmente essas palavras são importantes. Autonomia e resolução de problemas. Para a gente que é da educação à distância, isso é fundamental. A principal característica de um aluno da educação à distância tem que ser a autonomia. Você não vai ter o professor em todos os momentos da sua jornada acadêmica aí, disponível para você tirar dúvidas. E aí, se você observar bem, a sua dúvida está a um clique do seu celular. Mandou a mensagem, gastou lá na SAV, e-mail, caracteres, mandou uma mensagem perguntando-me assim, professor Léo, por que a flauta doce é germânica?
Aí, assim, olha só, aí e você mandou no domingo. Professor Léo só viria aqui no Claretiano na quinta-feira responder essa pergunta no e-mail. Aí o professor Léo ia te mandar, olha, germânica por isso, por isso, por isso. O que o professor Léo faz? Manda um link para você, de uma página na internet, para você clicar e ler por que ela tem esse nome de germânica. E isso, pessoal, ó, estou promovendo a autonomia do aluno pesquisador, que do ensino superior é tão importante, principalmente na educação à distância. Resolução de problemas. Lembra o problema lá do aluno na percepção musical ou na regência? O exemplo da regência? A resolução do problema foi num aplicativo que eu indiquei para ele. Ele resolveu o problema a partir dali. A busca, por isso, tem que ser constante. Uma coisa importante a destacar é o seguinte: a gente tem aí uma série de características na gamificação que estão presentes na maioria dos aplicativos que eu vou mostrar logo em seguida. Por exemplo, pessoal, interatividade, engajamento, resolução de problemas, objetivos, motivação constante e, por fim, recompensa. Características de joguinhos, né? Quem nunca ficou um pouquinho viciado naqueles joguinhos que você tinha que cumprir determinadas fases? Tem um pessoal que gosta da fazenda, né? E você tinha uma premiação toda vez que você alcançava aquilo. Tem um monte de aplicativos desse jeito. Aplicativos em que você supera uma dificuldade, ganha a recompensa, aparece até a mensagem. Você quer compartilhar isso com seus amigos na internet? Aí você, feliz da vida, compartilha. Seus amigos também recebem um convitezinho desse jogo. E assim forma um círculo de pessoas jogando aquele jogo e estudando menos, né? Também, né? Então forma um círculo. Mas é legal a ideia. A recompensa é uma forma bem comum. Se você pegar os educadores musicais, é uma forma bem comum de você incentivar e motivar alguém a continuar estudando ou a continuar evoluindo. E muitos aplicativos vão tratar disso. Vão tratar dessa motivação e dessa recompensa por meio de um aplicativo, por meio de modelos de jogos em que você recebe de volta essa recompensa a partir de um determinado avanço naquele conteúdo X ou Y. Uma coisa importante que a gente tem que destacar é a interatividade. Vocês vão ver que todos os aplicativos, todos, que eu vou mostrar aqui para vocês em seguida, eles têm diretamente uma ligação muito forte com a interatividade. Na verdade, as razões pelas quais esses aplicativos foram escolhidos, o critério número 1 era interatividade. O critério número 2 era qualidade do conteúdo. O critério número 3 era número de downloads e comentários positivos nas plataformas digitais. Não adianta nada eu achar um aplicativo incrível, indicar para o iniciante, ou o iniciante procurar aquele aplicativo, achar incrível, mas ele tem um monte de informação errada. E se você for em alguns desses aplicativos lá nos comentários, se ainda tiver os meus, você vai ver dicas ou reclamações ou sugestões que eu dei para os desenvolvedores. Por exemplo, um aplicativo que eu vou mostrar para vocês, ele tinha um erro grotesco na forma de escrita. Quando a gente passa da terceira linha do pentagrama, as artes têm que ser para baixo, certo? Isso é uma regra de escrita. E esse aplicativo, quando você passava da terceira linha, as artes continuavam para cima. E eu mandei isso para o desenvolvedor, para que ele corrija esse erro, que é um erro muito grotesco. E aí eu saio lá escrevendo, né? Quando eu tenho tempo, saio escrevendo lá, observação para o desenvolvedor nisso, naquilo. Alguns corrigem, dão um muito obrigado pela informação, porque alguns nem músicos são desenvolvedores e necessariamente, isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, quem mexe com aplicativos, muitas vezes é especializado em tecnologia, conhece todas as técnicas de gamificação, mas muitas vezes ele não é músico. E aí pode conter erros musicais. O que não é ruim, pessoal, porque todo aplicativo tem a primeira versão, a segunda versão, terceira, quarta, quinta. Tem aplicativo, o sistema operacional do iPhone, por exemplo, está simplesmente na 11ª versão. São 11 anos. Eu acho que é isso, né? Não sei se for uma versão por ano, são mais ou menos 11 anos. É mais de uma versão por ano, né? Você quer ajuda a gente aí, você que é da tecnologia.
Geralmente eles lançam mais de uma versão por ano, né? Esses sistemas operacionais, né? Pois é, são muitas e muitas versões. Então pode conter erros, pessoal. As apostilas da gente às vezes não contêm erros e não são corrigidos no próximo semestre, ou deveriam? Então podem conter erros. É normal, tá? O que tem que fazer é avisar. O fato é o seguinte, todo aplicativo, eles vão usar essas ideias, características da gamificação. E a gente vai ver aqui agora alguns desses aplicativos que trabalham com essa ideia da gamificação e também que trabalham com, especialmente, música. Alguns, um ou outro eu vou apenas citar, que são ferramentas que você pode utilizar tanto na sua aprendizagem como no seu ensino musical, substituindo determinadas práticas que vocês têm. Um dia desse, um colega estava extremamente triste porque ele comprou um HD de 4 TB. Eu pensei que só a NASA tinha HD de 4 TB, mas ele tinha um HD de 4 TB. E o que rolou? Ele estava extremamente triste porque deu um pico de energia na casa dele e esse HD literalmente pegou fogo. É lógico que por dentro eu teci palavras não muito amorosas para ele, mas por fora eu falei bem assim, meu jovem, por que você não colocou tudo na nuvem? E a primeira pergunta dele foi, que nuvem? Aí ele olhou para o céu, né? Aí eu falei, olha, cara, você tem uma série de recursos que você pode simplesmente utilizar como Google Drive, como Dropbox, para guardar o seu material, né? Ou como até mesmo as plataformas dos próprios celulares, Samsung tem a sua própria, o iPhone tem o seu próprio, para guardar seu material. Aí alguém, mas tem que pagar R$ 2,99 por mês. Sabe quanto é que custou esse HD de 4 TB? Tem noção? Foi muito caro. Muito caro. Só por baixo, dava para ele pagar mais ou menos 100 meses o valor desse HD. É lógico que talvez ele não guardaria a quantidade, mas eu não acredito que alguém guardou 4 TB de conteúdo. Ele perdeu esses arquivos, não recuperou, levou em especialistas, falaram que o disco pegou fogo e queimou e não sei o que, não tinha como recuperar, a não sei que mandasse para alguém lá, sei lá, mandar para a NASA, para os astronautas, qualquer coisa assim. Eu sei que não teve como recuperar e ele realmente perdeu, tá? Perdeu esses aplicativos. O fato é que, a partir de agora, eu quero mostrar para vocês. Peraí. A partir de agora eu quero mostrar para vocês algum desses aplicativos, ok? Então vamos lá, as principais ferramentas aí que a gente tem disponível aí, ó. Eu listei aqui algumas que eu vou falar. Eu estou na frente de vocês estão conseguindo ver? Então vamos lá. Armazenamento em nuvem, eu já falei para vocês. A gente tem o Dropbox ou o Google Drive. Vocês têm a Google Drive e muitas vezes não sabem. Quando você fez um e-mail, você fez um Google Drive. Então, lá no seu e-mail, lá no cantinho, você clica no monte de pontinho branco, quadradinho, clica lá, vai aparecer embaixo o Drive. E aí você pode guardar tudo que você quiser lá, que está seguro, viu, pessoal? A chance de dar um curto-circuito na Google, você perder esses arquivos é zero, viu? Então, pode guardar lá que está seguro. Se você quiser uma capacidade maior, aí você vai precisar pagar por isso. Por falar em pagar, a maioria dos aplicativos que eu vou mostrar, eu estava mais cedo conversando com Elcio, sobre isso. Muitas vezes a gente não quer investir 2, 3, 4, 5, 10 reais em um aplicativo. Acho um absurdo. Mas já pensaram sobre isso? Você vai tirar propagandas, você vai liberar todas as potencialidades do aplicativo por 10 reais, por 5 reais, 2 reais, R$ 2,99. E isso vai te dar uma série de possibilidades dentro daquele aplicativo para que você possa utilizar melhor ele, além de não ter aquelas propagandas. E um terceiro ponto, quando eu pago por um aplicativo, automaticamente eu estou incentivando o desenvolvedor a desenvolver mais. O desenvolvedor, eu comparo ele semelhante ao arranjador. Vamos lá, pensa comigo. Eu crio um arranjo de uma música X ou Y, passo essa música para o Leonardo e falo, Leonardo, não passa para ninguém, para você tocar.
É um presente para você. Beleza, a partir do momento que o Leonardo sai distribuindo essa música, que foi um presente para ele, automaticamente ele pode estar causando duas situações diferentes. A primeira, está me incentivando a continuar fazendo arranjos, divulgando o meu trabalho, mas também ele está doando o meu trabalho de graça para outras pessoas. O aplicativo está lá de graça para baixar, para você liberar as potencialidades dele melhor, ou seja, as capacidades que ele tem, os recursos, as ferramentas a mais, você precisa pagar. Mas quando você paga, esse desenvolvedor vai automaticamente ter recursos para continuar desenvolvendo aplicativos. Então, não estou fazendo propaganda, ninguém me deu dinheiro, viu? Queria que alguém tivesse me dado dinheiro para me falar sobre aplicativo X ou Y, mas é no sentido de compre o aplicativo, pessoal. Se você achar que o aplicativo é bom, compre. Porque aí você vai ter um aplicativo mais completo, cheio de ferramentas mais interessantes e principalmente sem propaganda. Que nada pior do que você estar jogando aquele jogo legal e de repente aparecer a propaganda X ou Y, você tem que esperar 5 segundos para fechar ela. Isso quando fecha, né? Então vamos lá. Então, armazenamento em nuvem, vocês já é um recurso que vocês usam. Teclados e pianos, pessoal. Tem alguns teclados e pianos aqui que dá para a gente ter uma noção, mais ou menos. Quem é professor de teclado aqui ou piano? Levanta a mão. Vocês devem conhecer outros, se puderem me ajudar. Mas, a gente tem esse aplicativo aqui. Já eu passo o nome para vocês, o nome dele aí. Ele é um aplicativo de aprendizagem coletiva. Tem alguns que eu vou ter que atualizar, porque já tem tempo que eu não uso, tá? Então pode ser que ele peça aí eu dispenso, eu passo para frente, depois vocês pesquisam. Vão anotando. Depois eu me comprometo a fazer uma lista de aplicativos compatíveis em outra plataforma, já que eu estou trabalhando com celular iPhone, em outra plataforma para vocês utilizarem para aqueles que têm celulares a plataforma do Android, tá bom? Mas, é mais ou menos nesse sentido aqui, Voltou. Então, é mais ou menos nesse sentido aqui. É um curso em que o aluno pode fazer, assistir ou até mesmo tocar. Vamos começar com estas 3 notas. Assim, o professor está incentivando a comprar os aplicativos, mas é de graça. Não, se for pago, eu vou falar para vocês. Então, é um curso. Ele vai mais ou menos no sentido de mostrar para o aluno, né, onde ficam as notas. Uma aula de teclado inicial talvez seria interessante. E dentro disso, você pode ver que é uma visão bem panorâmica do teclado. Então, esse aluno talvez não tenha dificuldade para visualizar o teclado. E aí, alguém deve estar se perguntando, mas e para mim, eu posso aprender teclado com isso? Pode. Pode. Conheço muita gente que está estudando com esse tipo de aplicativo. Oi, Darilene. Visualmente ficaria mais fácil, né? Ajudaria, né? É porque, pessoal, veja bem, a gente tem formas de aprendizagem muito variadas. Alguns de vocês aprendem simplesmente pelo ouvir. Alguns de vocês aprendem pelo ver. Alguns de vocês aprendem pelo fazer. E alguns pelo ler, por exemplo. Então, quanto mais recursos a gente tiver disponível para que se aprenda, com certeza absoluta, melhor vai ser a aprendizagem. Por que será que um dos motivos que os alunos mais aprendem na questão ligada a aplicativos seja pelo fato dele ver, ouvir e fazer? Entende? Você tá abrangendo algumas das características que cada pessoa aprende. O ouvir, o ver, o fazer.
Então você está abrangendo aí pelo menos três características, e muitas vezes você até se diverte com aquele conteúdo. Tem uns cursos bem legais, dá para se divertir. E aí, ó, você tem a opção de alterar o curso, você tem a opção, ó, aí começa modelo prêmio, né? Então esse é pago já. Você tem a opção de tocar determinadas técnicas avançadas, X ou Y. O fato é que qualquer pessoa, inclusive uma criança, provavelmente ela consegue operar um aplicativo desse, porque a interatividade é muito simples mesmo, né? Então tem muitas coisas tranquilas de fazer, ó, e muito chamativo, principalmente quando se lidar com o público como crianças e adolescentes. Então vale a pena, por exemplo, você que é tecladista, pianista, e não está usando nenhum aplicativo específico, dá uma olhada nesse aplicativo. Acho que vale a pena e ver se é viável na sua aula, porque veja bem, eu estou apresentando algumas ferramentas. Você decide se é viável ou não. A gente também tem, com certeza, alguns de vocês que vão falar, eu não vou usar aplicativo, não é minha ideia, não quero. A gente está apresentando ferramentas. Quem quiser a ferramenta, legal. Quem não quiser, siga tranquilamente aí do modo que você está fazendo. Tá ok? Aí voltando então, vamos lá, voltando aqui. No âmbito ainda da questão dos aplicativos, olha só, eu tenho alguns sintetizadores de instrumentos. Cadê os bateristas aí, percussionistas, né? Essa galera todinha, baterista e percussionista, é muito privilegiado aí nos aplicativos, porque tem uma pancada de aplicativos que imitam bateria, percussão em geral, e qualquer outros instrumentos ligados à parte percussiva, idiofones e melanofones. Esses aplicativos, galera, eles servem muito bem como iniciante iniciação do processo musical antes mesmo do instrumento. Antes mesmo. O aluno vai ver ali se ele tem a coordenação motora definida para aquilo, ele vai ver se é o instrumento mesmo que ele está tocando. E o melhor, ele pode ver isso em qualquer local, qualquer momento, da van escolar que ele está vindo, ou sei lá, dentro da sala de aula. Na questão dos professores, são recursos para você utilizar em sala de aula. De repente, você está falando sobre instrumentos musicais em sala de aula e a escola que você trabalha não tem uma bateria. Ou não tem 10 baterias. E uma bateria ainda dá para solucionar, né? Agora não tem 10 baterias. E aí você pode simplesmente solicitar que os alunos baixem aquele aplicativo determinado de bateria, ou percussão, ou qualquer outro instrumento, violão, e utilizar em sala de aula com eles um volume bem tranquilo que não atrapalhe ali os demais alunos, né? Não vamos ser desconexos com a realidade, nós estamos falando de salas de aula bem cheias. Nós estamos falando de sala de aula com 3 alunos, 5 alunos, que isso não acontece aqui no nosso país. Esse eu vou pular para mostrar. Afinadores de diapasão. Eu tive, não me arrependo, um metrônomo de verdade, né? Aquele desse tamanho assim, ficava batendo o tempo todo. Aquilo era muito legal, aquele barulho. Só que era difícil de carregar. Não dava para carregar. Tem um pequenininho, Rosângela? Eu quero conhecer esse aí. Pois é, a palavra que você falou é importante. O meu, quando eu comprei, eu me lembro que ultrapassou a faixa dos R$ 400. Né? E eu comprei por vaidade mesmo. Hoje ele fica na estante, assim, eu olho e falo, poxa, isso foi tão bonito, tão caro, mas o celular faz a mesma função. Né? Então tá lá de enfeite lá, muito bonito, mas não tem mais utilidade para mim usar nas aulas de música. Mas eu levo quando eu falo, mas é só para eles conhecerem mesmo. Não tem interesse de usar, não, porque dá muito trabalho aquilo levar. Pessoal, no âmbito dos afinadores, é incrível, porque você tinha um metrônomo, você tinha um afinador, e hoje os aplicativos fazem isso. E o melhor, por exemplo, no âmbito do metrônomo, ele é uma peça de relojoeiro. Então, se ele cair ou desregular, é bem provável que ele deixe de funcionar perfeitamente, porque é uma peça de relojoeiro. Extremamente sensível, inclusive. Alguns mais robustos, mas não aguenta pancadas. E os aplicativos, eles não têm esse problema, né? A gente pode usar à vontade aí os aplicativos. Eu baixei esse do Cifra Club, porque é mais baratinho, de graça. Esse. Então, ó, tem volume?
Então tá aí, bem fácil de lidar. Se quiser mudar a figura rítmica, eu posso mudar tranquilamente. Posso escolher a figura rítmica, quero marcar cocheia, marco cocheia. Bem simples. Então, se você ainda não está usando um metrônomo digital, pelo amor de Deus, me doa aquele metrônomo manual, tá bom? Pode me doar, eu aceito. E baixa imediatamente o metrônomo aí para você estudar. E mais do que isso, pessoal, incentive o seu aluno a estudar com metrônomo. Eu, como professor de instrumento, eu também gosto que os alunos estudem com metrônomo. E a primeira frase que eles falam é: nossa, esse barulhinho é tão chato no ouvido da gente, né? E aí eu falo: muda o barulhinho, é só ir lá nas configurações. Tem como você mudar. Se você quiser mudar para um barulhinho mais sensível, mais suave, você pode. Ok? Então, dá para você mudar tranquilamente. Os afinadores ainda, também incentivo os alunos a estudarem com os afinadores o tempo todo. Dependendo do seu celular, esse afinador ele é mais preciso do que um equipamento de afinação mesmo. Por quê? Se você pegar alguns celulares, por exemplo, esse meu aqui, ele tem um microfone aqui, outro microfone aqui. Então, ele tem 3 microfones. Então, a precisão é muito maior do que o afinador da Korg que eu tenho, que custou caríssimo. Então, tem essa possibilidade de você usar um afinador que é muito mais confiável. Estou falando em Fá nesse momento, ó. Então, tem a possibilidade de você usar um afinador que é muito, muito prático, muito usual. Não quer aquelas propagandas ali? Só pagar o aplicativo. Não é caro não, né? Olha só o tanto que eles têm aí, ó. Dá para pegar muita cifra legal lá ou não, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, no âmbito dos afinadores e metrônomos, a gente tem esse. Eu estou chegando no ponto que eu queria com vocês, que é alguns afinadores específicos. Na questão, pessoal, ó, dos gravadores e editores de som. A maioria dos celulares da marca Apple já vem com o GarageBand, que é um aplicativo próprio para gravação, né? Gravação e edição de som. Então, você tem essas possibilidades aí já de utilizar. Ainda nos gravadores e editores, se você fizer uma pesquisa básica, você vai ter alguns modelos, né? Esse gravador de som, esse outro gravador aqui, que você pode manipular também, as frequências são gravadas ali. Então, você tem uma série de possibilidades que depois você pode cortar e adiantar e etc. Isso é muito útil para aqueles trechos que você quer estudar ou quer que o aluno estude. O legal é que pouquíssimo deles vai ter condições de você gravar ali 2 pistas. Pistas, para quem não é da área, seriam dois instrumentos distintos. A maioria deles é uma única pista, ou seja, ele capta o som que ele está recebendo aqui e transforma isso em informação digital. A maioria deles, absoluta. É uma ótima ferramenta, não só musical, mas também acadêmica. Quer ver um exemplo? Você pode gravar toda aquela aula que você tem dificuldade o tempo todo e ocupa um espaço muito pequenininho na memória do seu celular. Esse som é muito condensado, o espaço é muito pequeno. Você pode fazer essa gravação, você pode gravar a aula do seu aluno de instrumento, enviar para ele posteriormente. E o melhor, uma das partes importantes do processo de ser professor é a gente se reavaliar o tempo todo. Você pode gravar a sua aula. Eu sei que ninguém gosta de gravar a própria voz, a não ser os cantores, né? Mas seria interessante você gravar a sua própria aula para você ver coisas que você fala que você não falaria mais, coisas que você não fala que você esqueceu, e depois você fazer uma anotação para que você fala, ou até mesmo corrigir informações para os alunos da próxima aula. Porque no calor de uma aula, muitas vezes o professor pode se confundir com algum dado. Então, na próxima aula, você chega e fala, ó, eu falei tal coisa e isso não procede. Você deve estar pensando meio assim, nossa, mas que falta o que fazer? Você vai dar aula e depois vai ficar assistindo a aula que você deu. É um processo de avaliação, pessoal, contínuo. Ser professor tem que se reavaliar o tempo todo. E se ouvir dando aula, é um processo legal.
Então, tem que pensar nesse aspecto, ok? Seguindo, então, eu coloquei esses dois, tá, pessoal? Esse aqui, que é o software que vem já com o celular, talvez seja o mais, eu acho que o mais interessante. O mais cheio de recursos. Ele tem um recurso. Está avisando do atraso. Você tem um recurso de tocar no piano. Você tem um recurso de tocar no piano, mas também tem um recurso depois de editar esses sons que foram tocados, ó. Então você pode ali fazer cortes, colocar efeitos, mudar o instrumento, ouvir o que a bateria está tocando, ouvir o que o piano está tocando, ouvir o que outro instrumento está tocando. Cabe somente nesses aplicativos você simplesmente pegar o celular e explorar. Gravar alguma coisinha e mexer nos recursos. A vantagem é que esses recursos não são muito difíceis. Oi? Esse é GarageBand. Deixa eu colocar o nome lá para vocês verem. Esse aqui, ó. Ele já vem como parte. É um aplicativo que já vem incluído nos celulares da Apple. Ele não tem para a plataforma do Android, mas tem parecidos, semelhantes. Tem para o Android? Vê aí. Eu acho que não, acho que ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Isso. Mas teria que ver o nome, Nayara. Alguém utiliza algum que é semelhante, bem semelhante ao GarageBand aí no Android? Eu teria que ver direitinho. Eu tenho alguns de teoria que são bem similares, mas esse especificamente aí não, porque ele é bem complexo. Bem, Studio Mini? Studio Mini. Anota aí, que ele é semelhante aqui ao GarageBand. Vou fechar aqui. Tem muita coisa aberta. Oi. Falem. Olha, na verdade, os dois são a mesma coisa, né? É porque é contraditória essa diferença. É porque a palavra smartphone é telefone inteligente, né? Então, qualquer smartphone é um telefone inteligente. Desde aquele mais simples que a gente viu lá, que apenas agrupava agenda telefônica com lista de contatos, até os de hoje, né? O pessoal gosta de fazer essa diferenciação. Eu acho isso meio título. Eu acho que é meio rótulo. Né? O pessoal fala bem assim, eu tenho um iPhone. A outra, não, eu tenho um celular aí, tranquilo. Tem mais o quê? Recursos. Eu desconheço, viu, Rosângela? Sim. Eu desconheço, assim, porque quando você fala do topo da tecnologia hoje de celulares, é lógico que os celulares Samsung, principalmente o S9, está páreo a páreo ali em alguns aspectos com o iPhone. Mas o topo da tecnologia hoje é o iPhone, né, em questão de celular, né? Então eu acho que esse nome é mais uma rotulação mesmo. Eu não diria que há diferença não, mas nada impede da gente pesquisar e saber se realmente tem essa diferença, né? É semelhante àquela ideia que eu falei inicialmente com vocês. O pessoal fala bem assim, o celular é um smartphone. Nem todo celular é um smartphone. Um colega da área de tecnologia me falou bem assim, todo celular não é um smartphone, mas todo smartphone é um celular. E aí eu fiquei com isso na cabeça e fui pesquisar. Se a gente pensar na ideia antiga, nem todo celular realmente é um smartphone. Pensando no sentido bem amplo. Mas lembra qual é a ideia dos smartphones do passado? Simplesmente os primeiros, o fato de agrupar agenda telefônica com celular, calculadora e lista de contatos, já era um smartphone para a época. Essa palavra, tanto que ela demorou um pouquinho para ser usada, se eu não me engano, foi em 1996
ou 97 que ela foi usada. Então eu acho que é mais rótulo. Um smartphone e um iPhone, eu acho que é mais uma diferenciação que se fez. Infelizmente, é uma diferenciação meio boba, no sentido de que o iPhone é um celular mais caro, então é um celular mais de elite, então as pessoas não queriam falar, eu tenho um celular, eu tenho um iPhone, tá? Mas a gente pode pesquisar para saber se realmente é isso, tá? Estou falando essa informação no achismo mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. Gravador e editor de vídeo. Eu quero só mostrar para vocês alguns nomes aqui, não vou chegar a operar, mas um bem usado é esse Perfect Video aqui, ó. Dá para você simplesmente editar. Isso aí são vídeos que eu gravei com a orquestra dos alunos, e aí sempre eu insiro volume para gente. Sempre eu insiro texto e edito também. Então, ó, tem o texto ali no início, aqui no cantinho, se você observar, ele tem a logomarca. Então são informações, também trato, corto imagem, etc. Tudo muito simples. Faço isso na hora que o vídeo está acontecendo. O vídeo está acontecendo, eu já corto, coloco a logomarca e peço para enviar para as mídias sociais, né? Então, ó, coloquei pausa ou pausa? Eu sei o que aconteceu. Apesar do vídeo ainda estar no aplicativo, eu tirei ele da memória. E ele não vai achar o vídeo. Ele vai procurar e não vai achar o vídeo. Mas esses vídeos estão na minha plataforma, no meu canal no YouTube. Mas, ó, foram vídeos editados, como eu ranquei ele lá do meu celular, para esvaziar um pouquinho a memória, não vai ser possível a gente ver. Mas você consegue tranquilamente manipular aqui no âmbito de baixo, você consegue colocar título, você consegue duplicar, fazer passagens de um trecho para o outro, fazer cortes. Passou aquela pessoa, isso acontece muito nos vídeos de igreja, né? A orquestra está quebrando o pau lá, você está gravando feliz da vida, aí passa uma pessoa da cabeçona bem na frente, né? Aí você, poxa, estragou minha gravação. Não, corta a cabeça dele, tá bom? Vai lá e amplia e corta a cabeça dele que o vídeo vai ficar ótimo. E o melhor, se você procurar bem na sua plataforma digital, você vai ter aplicativos que melhoram o áudio, que limpam o ruído, que muitas vezes acontece de ter atraso entre imagem e som, ele corrige essa imagem e som. São possibilidades muito grandes, então você pode fazer isso. Esse aplicativo é muito legal, ele não é muito educativo, é um aplicativo para você brincar mesmo, de criar GIFs. Então você pode criar vários GIFs aí com esse aplicativo de forma bem simples. É bacana para fazer umas brincadeiras, inclusive na hora de preparar a sua aula, etc. Então, seguindo. Agora vamos lá. Um que eu quero parar para falar um pouquinho aqui mais com vocês: editor de partitura e escritor de partituras. Eu coloquei ali entre aspas, escritor de partitura, porque simplesmente eu não achei o nome mais apropriado para isso. Eu preciso de um voluntário depois, viu? Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês um aplicativo em que você canta algo ou toca algo e ele tenta escrever. Olha só, olha a observação que eu fiz agorinha. O pessoal já pensou logo, ó, acabou minha vida de tirar a partitura, né? A observação que eu fiz, presta atenção. Nem sempre os aplicativos que estão iniciando, eles têm a precisão adequada. Experimentando esse aplicativo há um tempo atrás, qualquer variação na voz ele considerava como variação de som. Então, se eu cantasse dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó, qualquer variação na voz ele pegava dó, dó sustenido, mi bemol. Então, ele pegava essas variações. Mas é bem bacana. Quem quiser anotar o nome dele é esse aqui, ó. Esse bem aqui, ó. Score Cloud. Alguém se arrisca? Cadê o Alexandre, nosso cantor? Vou lá no Alexandre.
Rapaz, Alexandre é quase um piano andante. Ah, tá com o diapasão ali, ó. Pessoas, as 4 notas que ele escreveu, ele deu a clave. Eu não precisei indicar que era clave de sol. Eu aposto que se ele fizesse isso oitava abaixo, provavelmente ele iria escrever isso na clave de Fá. Ele deu aproximadamente o andamento que ele fez. Aí você fala, poxa, tá, e daí? Isso eu posso salvar em vários formatos. Agora eu não lembro quais, se eu posso salvar em MIDI, por exemplo, que é uma forma de se mandar para o Finale, ou para o Encore, ou para o Sibelius, ou para o Musiscore, que vocês usam. XML também. E você pode editar lá se tiver pequenos erros. Não é o caso ali. Tá tudo certinho. E eu posso tocar para ouvir se está legal. Então, ó. Score Cloud. É isso mesmo? Quem é do inglês aí ajuda a gente, ó. De novo, ó. Então tá aí. É um ótimo aplicativo quando você precisa gravar aqueles negócios rápido. Ou quando você tá com aquela paciência, sabe? Aquela paciência de tirar a música, né? Que nem sempre a gente tem. Eu digo por mim que a gente tem tanta correria. Aí alguém fala bem assim, olha, eu vou tocar num casamento hoje. Você podia tirar uma música? Aí você, meu Deus do céu, hoje eu não tô com paciência para tirar música. E aí o que você faz? Monta o seu instrumento, liga esse negócio e grava essa música. E não precisa nem gravar. Já pega, faz um print aqui, ó, manda para ele e pronto. Se livra dele, entendeu? Ok? Então se livra do bom sentido. Então são opções que você tem. Esse aplicativo, pessoal, eu achei incrível. E por um preço muito baixo. Se eu não me engano, eu comprei ele por R$ 8,99. É muito baixo para a função dele. Muito baixo mesmo, né? Então vale a pena baixar. Eu só vou ficar devendo para o pessoal que tem Android qual é o correspondente dele no Android. Mas provavelmente, se alguém puder pesquisar aí enquanto a gente está falando, se existe um correspondente, seria bacana. Para a gente já falar. Coloca editor de partituras ou, sei lá, Score Cloud, ver se aparece aí, tá bom, Cláudio? Ok? Então, esse é incrível. Posso ir lá também e editar. Posso mudar o compasso, posso mudar o andamento, posso mudar a clave. Posso dar título, colocar aqui, Alexandre arrasando. Ó, posso dar título e pronto, ok? Não, incrível. E aí, ó, nome dessa música, Alexandre arrasando, ok? Também. O problema de cantar é que você tem que ser muito preciso, como o Alexandre foi. Não estou falando que você não é, não. Estou falando que tem que ser, fazer o que ele fez, pegar um diapasão, conferir. Sim. Tem sim. Pode. E outra, o Alexandre já falou para mim que ele vai me doar esse diapasão, porque existe um diapasão eletrônico. Então ele vai baixar um aplicativo e vai me doar depois esse diapasão aí, tá bom, manual? Ok? Então, seguindo, galera. Esse é o máximo, tá ok? É um dos aplicativos mais incríveis que eu acho que eu tenho aqui. Aí vamos lá, seguindo ainda, no âmbito dos editores de partitura. Provavelmente sim. Tem muito software no computador que faz essa função já. O problema, olha essa informação, nunca pensei que a gente ia falar isso no século XXI ainda, em 2018. O problema é que a qualidade dos microfones colocados nos computadores não são próximos, a maioria não são nem próximos à qualidade dos microfones dos celulares. Elcio,
Estou falando besteira não, né? A maioria dos celulares tem uma qualidade muito superior em microfone. Então, aquele microfonezinho embutido no computador, ele tem muita distorção. E essa distorção vai ser levada para a partitura. Porque o software não quer saber se é musical ou não, ele quer escrever. É transformar som em informação digital. Entendeu? Mas deve ter sim, vamos procurar. Provavelmente tem softwares que fazem isso. Eu já experimentei piano, ele gravou. Eu já experimentei, mas eu experimentei coisas simples, um baixozão acompanhando e melodia em cima. Ele gravou. Ele gravou. Então, assim, eu acho que coisas extremamente complexas demais, talvez ele embaralhe. Mas dá para ele fazer muita coisa, tá ok? Então, seguindo. Vamos lá, seguindo. Isso aqui é ótimo, viu, pessoal? Dá para você se salvar tranquilo em momentos de correria. Vamos lá, no âmbito do treinamento auditivo e teórico. A minha linha de pesquisa do mestrado é relacionada a isso. O meu orientador é uma das maiores autoridades do Brasil relacionado à educação à distância e também a essa questão da tecnologia musical, que é o professor Paulo Roberto Afonso Marins. Esse camarada, eu estou discutindo com ele várias coisas a respeito disso. Várias coisas. Doutor Paulo me deu umas orientações importantíssimas para entender como esse aplicativo pode te ajudar a melhorar a sua percepção. Pessoal, vou me despir agora do palestrante e vou falar para vocês. Nas aulas que a gente tem de percepção musical, a maioria de vocês são músicos profissionais já, que têm experiência de musical incrível. Eu tenho mais ou menos 14 anos na música. Tem gente que tem 45 anos na música que são alunos nossos, que se formou aqui. Ou seja, ele tem 3 vezes o tempo que eu tenho de música. E a maioria de vocês, como foram músicos a vida inteira, alguns são músicos práticos, outros são músicos com formação técnica. Quem é músico com formação técnica tem já uma base legal de percepção, notação musical. Quem é músico só prático a vida inteira, alguns não lê partitura, inclusive, tem uma série de dificuldades que a gente tem observado nas aulas relacionadas à notação musical, solfejo e até mesmo ritmo. Então, tem uma série de aplicativos que eu estou estudando para melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos da graduação à distância. Isso envolve os alunos do Claretiano, isso envolve os alunos da Universidade Aberta do Brasil, funcionando na UNB, para que eles possam utilizar esse aplicativo e melhorar. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês um aplicativo incrível aqui para trabalhar ritmo. Isso não só para você, tá? Que tem dificuldade, tá? Um ou outro aqui que tem dificuldade. Mas isso no geral. Uma das características dos cursos de licenciatura em música à distância é que eles não exigem uma prova prática para entrar no curso. Isso é muito bom, porque isso é inclusivo. Muita gente entra. Mas isso, de certa forma, gera um problema. Porque a gente tem gente que entra do zero e muitas vezes 3 anos não é suficiente para alcançar os resultados necessários. Então, é um salve-se quem puder, muito forte. E um dos principais elementos eu aprendo a didática e metodologia de ensino da música em 3 anos. Eu aprendo a mexer no editor de partitura em 3 anos. Eu aprendo diversas coisas em 3 anos. Mas 3 anos é um tempo muito curto para mim aprender teoria musical, para mim fixar o som, para mim conseguir cantar um arpejo, para mim conseguir entoar uma melodia, para mim pegar uma partitura e ler tranquilamente. Então, por exemplo, esse aplicativo que eu estou estudando ele, chama Métrica Musical. Esse é legal porque é em português. Discutindo com o Elcio ali, a gente estava conversando sobre o principal problema dos aplicativos de música é que os bons de verdade são em inglês. Aí tu olha e fala bem assim, meu Deus do céu, eu não sei nem inglês. Eu não sei música, eu não sei inglês, não vou estudar esse negócio. Então, quando é português, fica legal. Quer ver esse Métrica? Que bacana. Esse aqui eu já conversei muito com os desenvolvedores. Eu queria saber o número de downloads que ele teve, eu queria saber a nota dele na Apple Store, já que não tinha, e eu queria saber se tinha a versão completa. E eles liberaram a versão completa logo em seguida, comprada, mas R$ 2,99 é um valor insignificante, é um cafezinho, e foi comprado justamente, então ele está na versão completa. Então vamos lá, ó. Brincadeirinha, ele já não chama de exercício, porque exercício é chato.
fala assim, menino, vai fazer exercício. Ele já acha chato. Então você fala, vamos jogar? Aí ele, vamos. Então vamos lá. Coloca na tela o jogo. Escolha ali as figuras. Compasso 2x4 por enquanto. Semínimas. Clico nas semínimas. Vou lá. Essas lições tudo eu já fiz. Vou refazer. Para não correr o risco de errar aqui na frente de vocês, né? Brincadeira. Então, minha pontuação ali não é aquela. Minha pontuação está longe. É aquela pontuação mais alta. E lembra que eu falei que uma das características da gamificação nos aplicativos é você colocar uma meta para ser atingida. E no momento, a minha meta é superar quem tirou 43 mil. Não sei quem é. Né? Então, vamos lá. Então, jogar. Aí ele vai aparecer ali, ó. Ele vai contar para mim a partir do momento que eu der OK. Ó. Errei. Tá com um pouquinho de atraso, eu pensei que tinha errado. E aí ele te dá um bônus, transporta. Peraí, cara, você tá nervoso? Passou. Deixa ele. Só pra me falar. Ele te dá um. Som. Baixa um pouquinho, por favor. Ó, ele te dá uma nova tonalidade, o mesmo ritmo, e vai ficar aí até você acertar. Se você não fizer o que ele está pedindo aí, não tem pausa, ele vai ficar bastante tempo aí repetindo, até que você acerte essa lição e vá à frente. Aí vamos lá, acertei essa lição aí, ó. Você aumenta para mim? Obrigado. Acertei, ele segue adiante. Ele vai criando outros ritmos, tudo com notas semínimas e mínimas. Aí, beleza, você fala bem assim, mas esse é muito simples. Para quem está iniciando, não é não. Para quem está iniciando, é completo. E outra, sabe aquela turminha de teoria que você tem, que acha um saco ficar aprendendo no tá. Joga esse aplicativo na tela para eles. Se você jogar esse aplicativo e chamar um por um, se a turma não for tão grande, né, para ir praticando aqui na tela, eles vão achar bem divertido. Por 2 motivos. Menino, adolescente, criança, muitas vezes, dependendo da idade, se define em 2 palavras, né? Eles gostam de zoeira e eles gostam de competição. A zoeira é quando o colega errar, todos eles vão dar um grito aí, né? A diversão, a competição é que... Aí, ó, você está tendo problemas, né? Ainda tá. Então, a diversão é que, justamente, à medida que você for acertando, todos eles vão aprendendo, porque todos eles vão ficar ligados como é que eles fariam. Falar bem assim, o Marcelo fez assim, mas eu duvido se eu não acertava isso aí. Então, ele mentalmente, ele está fazendo esse exercício. Beleza? Então, deixa eu seguir para me terminar. Ok? Então, esse é um aplicativo bacana, métrica musical. Sugiro muito. Tá pesado aqui já, deixa eu fechar os aplicativos depois aqui. Sugiro muito que vocês baixem esse. Tem outros, tá, pessoal? Todos esses aplicativos aqui são da linha de pesquisa. Então, todos eu estou estudando. Esse aqui de baixo aqui é incrível. Esse aqui, ó, o do meio. Por quê? Porque ele trabalha com uma série de... Deixa eu ver se é esse mesmo, se eu abrir o aplicativo certo. Ele trabalha com uma série de... Não, não é esse não. Vou abrir o outro. Esse não é o que eu quero mostrar para vocês, não. É o do lado aqui, ó. É o Yarman. Ó, ele trabalha com uma série de cursos bem rápidos. Por exemplo, sessão rápida. Aí eu venho aqui, eu quero estudar somente segundas maiores. Eu tenho uma dificuldade imensa para cantar segundas maiores. Clico aqui, vou estudar somente segundas maiores. De que forma? Você libera para mim o som, Thiago, por favor? Ó, de que forma? Ele vai tocar um acorde, ou pode ser notas sucessivas. Vamos lá. Tá liberado aí? Às vezes ele está com atraso aqui. Deixa eu fechar alguns aplicativos aqui para facilitar.
Não? Ele tá tocando, não sei por que não tá saindo. Ele tá tocando, tá correndo o tempo. Oi? Agora foi. Então, ó, vamos lá. Mais uma vez. Segunda maior ou segunda menor? Legal, acertou, vai pro próximo. De novo. Maior? Beleza. Vou colocar menor só para vocês verem o que acontece quando eu erro. Ó. Aparece o xizinho lá e você tem a opção de refazer esse aí se quiser mais para frente. Mas ele depois vai te dar uma porcentagem de erros e acertos que você teve. Ali escrito ali, ó, erros 2. Ok? Então tem esse aí também é bacana. Então dá uma olhada, chama Isso, obrigado. Seguindo então, pessoal. Deixa eu abrir a apresentação para a gente finalizar. Em 8, 9 minutos eu finalizo para vocês. O fato é que, deixei por enquanto ele abre ali, todos esses aplicativos, eles têm sempre uma função, ou seja, se você tem dificuldade em teoria musical, o pessoal aí do Android aí tem um aplicativo incrível chamado Ouvido Perfeito. Esse aplicativo ele é muito bom, Ouvido Perfeito. E ele, a maioria das funções dele iniciais são grátis. A partir de um determinado ponto que elas são pagas. Então, para finalizar, ó, é o Notepad. Depois você me manda aqui que eu passo pro pessoal. O de ritmo, métrica musical. Esse é. Então, pessoal, ó, para a gente finalizar, deixa eu ver se eu mostrei aqui o que métrica musical. Então, para a gente finalizar, eu mostrei para vocês aqui esses aplicativos em geral aqui, até essa área de treinamento auditivo e teórico. Então, quem é do Android, baixa e depois Ouvido Perfeito, é bem legal. Agora, olha só, performance musical e musicalização em jogos, musicalização eu não baixei porque não é a minha área que eu trabalho, mas tem muitos. Eu olhei a plataforma, vocês têm muitos, mas muitos recursos mesmo de musicalização. É lógico que dependendo da idade, né, as crianças não vão ter celular. Ou não, né? Tem menino de 2 anos agora com celular, mas dependendo da idade, você não vai ter como mexer no celular dele, baixar um aplicativo e explicar. Mas você pode trabalhar com eles ali em sala de aula. Aplicativos que imitam sons de animais, aplicativos que imitam sons de instrumentos musicais, aplicativos que fazem mais ou menos semelhante ao programa do Faustão, qual é a música, com músicas infantis. Então, são aplicativos legais. Eu só queria mostrar um último aplicativo chamado Performance Musical. Ana vai gostar desse aplicativo, que todo flautista tem um aplicativo, não sei se a pronúncia correta seria Metronaut, que é esse aqui, ó. É muito bacana esse aplicativo. Por quê? Porque ele é uma orquestra playback para você. Só que ele analisa o que você toca também. Então, ó, se eu clico aqui em tocar, ele está carregando a partitura, eu posso customizar, escolher o instrumento. Esse aí, por exemplo, eu estava estudando a parte da flauta. Né? Então, eu coloco aqui para tocar, ó. Pegou do meio já, deixa eu voltar aqui para cima. Então, ó, deixa eu ver se ele vai para cima.
você pode tocar junto com ele, isso é muito legal. E ele gera as partituras para você, né? Lógico que tem que baixar anteriormente, né? Aí você fala bem assim, ah, não, isso é para amador, eu posso tocar isso mais rápido. Então você tem como ir lá, pegar a mesma música, adiantar muito a velocidade, ó. Vou adiantar aqui nível Ana Luísa, 168, ó. Aí você, não, eu queria colocar um fone com metrônomo, tem como ir lá e colocar um metrônomo. Pessoal, olha só, isso seria... Eu sei que a qualidade está ruim, mas não é o aplicativo. O aplicativo, a qualidade é muito bom, principalmente com fones. É Metronaut. Esse aplicativo é o único que faz essa função na plataforma inteira. Então, sugiro aí que quem gosta, tem peças para vários instrumentos, você pode escolher o instrumento, você ganha algumas músicas no início, depois você tem que comprar, caso queira determinadas músicas. E o último que eu falei para vocês no começo da palestra é um aplicativo para maestro. Alguém fala bem assim, meu Deus do céu, até maestro eu posso aprender agora com o aplicativo? Pode. Então, vamos lá. Ó. Quero aprender a marcar o compasso de 3 tempos. Então, fico lá estudando. Fico estudando. Dominei o compasso no staccato, vou estudar ele neutro. Ó, ele muda o formato. Dominei no modo neutro, vou para o legato. Preciso estudar isso aí além do compasso normal, quero estudar uma subdivisão. Eu salvei uma ali anteriormente, um compasso de 7, com 2 mais 3 mais 2. Então eu mudo, olha o que ele faz, ó. E eu posso estudar isso aí até cansar. Estou achando rápido, diminui a velocidade. Muito bom, cara. Para quem é aluno de regência, é muito bom. Ó, oi. Não é eterno. Não tem essa, não. Quando você compra, qualquer atualização que tiver, sempre você vai ter. Se você trocar de celular, está lá na sua conta. Ouviu? Pessoal, isso é importante destacar. Quando você compra um aplicativo, isso é para sempre, tá? Eu tenho aplicativo que eu comprei quando eu tive o primeiro celular e até hoje eu uso ele com a atualização mais recente. Não, claro, tem, por exemplo, aqueles de gravar voz com o cantor, eles é assinatura mensal, né? Mas quando você vai lá e compra ele no modelo, eu não sei como é que eles chamam, que é no modelo completo, ele não tem uma manutenção. Tem que olhar os aplicativos, tem manutenção, viu, pessoal? Tem alguns que você tem que pagar por mês, aí tem que ter cuidado, tá bom? Então, pessoal, para finalizar, olha só, o nosso último slide aqui, fala aqui dos benefícios do uso desses aplicativos, que eu citei aqui, que eu elenquei alguns, né? Então, vamos lá. Primeiro benefício, feedback instantâneo e contínuo, repetição, erro, repetição, acerto. Máquina não se cansa de errar nunca. Não é como o professor que fica sem paciência. A máquina não cansa nunca. Você pode fazer 200 milhões de vezes que ela vai repetir contigo 200 milhões de vezes. A não ser aquele aplicativo que falou, você está tendo algum problema? Mas a maioria vai repetir, né? Beleza? Ó, interface simples e intuitiva. Pode observar que nenhum desses aplicativos eu preciso de um manual gigante para tentar ler. Isso não aconteceu quando eu aprendi a mexer no Final. Eu tive que comprar um manual. Por quê? Porque um aplicativo desse é muito mais simples nesse aspecto, tá bom? Configuração do estudo a ser realizado. Estou com dificuldade em estudar terças maiores, então vou estudar só terça maior. Quero estudar só sétimas maiores, vou estudar só sétima maior. Quero estudar só o compasso 3x4, vou estudar só 3x4. Estudo tutorado em qualquer horário local. Estudo com alguém eu te orientando, o aplicativo, em qualquer hora e local. E por último, desenvolve ou desenvolver a autonomia do estudo. Pessoal, em qualquer hora, qualquer local eu posso estudar.
isso vem romper essa demanda de aula em sala de aula. Não preciso aula em sala de aula, eu posso fazer aula em qualquer lugar. A autonomia, eu que decido, tá bom? Então é mais ou menos essa, para quem... Essa é a bibliografia, se alguém quiser tirar foto. São textos bem bacanas de se ler sobre tecnologia. Depois também eu posso enviar para vocês. E por fim aí eu agradeço vocês aí a paciência e a presença, ok? Muito obrigado pela... Maestro Light, né? Maestro Light, L-I-T-E. Life. Não, deixa, eu já abro aqui. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela presença. Boa tarde para vocês.